E aí, como é que você vai? Tudo bem? E a Embrapa Alimentos e Territórios vai além da pesquisa ao incentivar os circuitos curtos de produção e consumo. O centro fomenta a inclusão socioprodutiva e autonomia de agricultores familiares, conectando-os diretamente ao consumidor e às compras institucionais, o que aumenta o ganho real ao eliminar intermediários. E para você entender todo esse processo e como os produtores vivem no campo no cultivo da jabuticaba e até o processamento para a produção de sorvetes, é só ficar aqui com a gente no Hora H do Agro Alagoas. E a agricultora familiar Dona Vera, moradora da Serra Bonita, localizada no município de Palmeira dos Índios, coleta in natura a jabuticaba e fala da importância da Embrapa na orientação e apoio na comunidade. Como é que foi a entrada, né, da Embrapa aqui com vocês? Como é que está sendo essa visita da Embrapa para, né, fazer essa parte do chamado vinho, que é o espumante, ajudar na geleia? E eu inclusive comi até uma barra de cereal, né, que está sendo feita, testada pelo pessoal do Rio de Janeiro, né, da Embrapa do Rio. Então, como é que foi feito esse contato? Como é que está sendo a Embrapa aqui com vocês? A Embrapa vem fazendo estudos, né? Porque aqui são jabuticabeiras nativas, não foi nós que plantamos, elas nasceram, né? Tem delas de 150 anos aqui? Tem, com certeza. Então elas nasceram, a gente só tirava os frutos. Depois da Embrapa eles começaram a estudar, né? É tanto que se perguntar, é a peluda, é a lisa, né? A preta, existem muitos nomes, sabará e muitos outros nomes, nós não sabemos qual a classificação da nossa. Há quem diga que é uma sabará, né? Então a Embrapa está estudando isso, né? Já estudando muitas coisas relacionadas à planta. A Embrapa está estudando e nos incentivando na produção, e essas organizações juntas trouxeram especialistas em fermentação, porque a gente induzia com álcool que a gente faz em casa, com cachaça. Aprendemos a fazer a fermentação própria da jabuticaba com o apoio dessas outras organizações. Lá do pessoal do vinho da Embrapa do Rio Grande do Sul. Antes do pessoal do vinho da Embrapa do Rio Grande do Sul vir, nós tivemos um curso com o Fernando Goldstein, que é de São Paulo, né, que trabalha com fermentação própria das frutas, deu o curso. A partir daí a gente começou melhorando e vem cada dia aprendendo. E a Embrapa é fundamental, né? Vários técnicos da Embrapa, cada um em uma área diferente, vem nos ajudando a conhecer melhor a planta. Posso dizer que a gente usufruía dela, mas não conhecia a planta. Estamos passando a conhecer agora, tanto que há poucos minutos o João repetiu. E agora, Vera, você já sabe diferenciar, antes dela colocar a jabuticaba, qual é da preta e qual é da cabeluda? Eu não sei. Eles sabem, como técnicos, eles olham e sabem. Já sabe qual é a cabeluda e qual é a preta? Isso, olhando. Eu só sei quando ela começa a botar. Aí é que eu marco. O pesquisador da Embrapa Alimentos e Territórios, João Gomes, menciona o trabalho que a Embrapa está desenvolvendo com os produtores e a cooperativa para o beneficiamento da jabuticaba, evitando desperdício na produção, e também sobre a ligação com uma sorveteria em Maceió, que já não processava o produto há cerca de 10 anos, por falta do mesmo, em quantidade para a fabricação de sorvetes e caldas. João, como é que foi essa ligação? Como foi que a Embrapa chegou até aqui, né, a esses produtores de jabuticaba? Bom dia. A Embrapa chegou a essa região aqui da Serra das Pias porque nós temos um projeto que o objetivo é conservar e dar uso aos recursos vegetais nativos, né? Então a gente começou um trabalho que envolve o umbucajá, jabuticaba, caju. Essas são as principais espécies que a gente está atuando nessa região do Agreste. E a jabuticaba, a gente tomou conhecimento, né, da existência desses plantios nativos e que eles faziam um tipo de vinho, né, eles chamam vinho, na verdade seria um fermentado, né, assim, tecnicamente, mas a tradição é o vinho. E aí a gente se aproximou para desenvolver
trabalhos que pudesse agregar valor para esses produtores. Uhum. E aí veio a base de pesquisadores, né? Eu inclusive provei, estava vendo uma degustação lá em Maceió da barra, né, de cereal da jabuticaba, e quem provava aprovava o sabor, que era muito bom, né, e que se encontrasse, tivesse no mercado, iria comprar. Inclusive tem em um dos programas do Agro Alagoas, está lá feita essa degustação, lá no espaço do Armazém 31. E o trabalho dos pesquisadores é justamente isso, né? É pegar a fruta in natura e de trabalhar um beneficiamento para poder agregar valor e os agricultores e as agricultoras também terem uma renda a mais. Exatamente. Aí, nessa linha de trabalho da Embrapa Alimentos e Territórios, teve dois projetos. Um foi encerrado recentemente, mas vai ter segmento, né? Que é esse da conservação e caracterização das plantas no próprio local, né, como a gente viu aqui. E aproveitando o conhecimento dos agricultores, né? Você viu aí a Vera Lúcia falando do conhecimento que eles têm já de muito tempo dessas plantas. E o outro foi um projeto mais ligado ao aproveitamento agroindustrial da jabuticabeira, né? Além do aperfeiçoamento do fermentado, também esses outros produtos como a barra, né, geleias, esses outros produtos para tentar agregar valor aos agricultores, né, para gerar renda para eles. Né? Uhum. E automaticamente, beneficiando, pode até vender toda a produção, o suco, né, a polpa para as escolas, para o PAA, a parte da alimentação da merenda escolar, já que existe a lei de compra da produção da agricultura familiar para a merenda escolar, para os alunos. Exatamente. E um produto da região, rico, né? Os estudos mostram que a jabuticaba é rica em vitaminas e tem uma atividade antioxidante, né? E além disso, Marcos, a gente procura divulgar a existência desses produtos, né, aqui mesmo in natura, para que o grande público, principalmente de Alagoas, se interesse e passe a buscar esses frutos, que é o que a gente viu hoje aqui, o aluno da agroecologia ajudando os agricultores e levando para Maceió para vender pacotes de 1 quilo. Né? Despertando. Despertando essa visão de aproveitar o máximo possível e gerando uma renda extra. É porque a gente não vê lá o suco da jabuticaba, não é oferecido, olha, chega aí no restaurante, olha, tem polpa, tem, mas eles dizem o quê? Tem cajá, tem graviola, tem isso, tem aquilo outro, mas não fala da jabuticaba. Da jabuticaba. Nesse sentido, a gente teve um exemplo também recente, né? Ontem, uma sorveteria, sabendo dessas frutas que tem aqui na região, deslocou um transporte deles para levar para essa sorveteria e iniciar testes para vários produtos. Então isso abre mais e é um papel que a Embrapa está fazendo de intermediando esse novo comércio para ajudar os agricultores. E olha, a fruta já é gostosa, né, e tirada do pé, imagina um sorvete de jabuticaba como não deve ser. Isso. E ontem teve um café da manhã comemorativo lá dos aniversariantes do mês, lá na Embrapa Alimentos e Territórios, e tinha lá um cachorro quente que o molho foi desenvolvido aí junto com o pessoal daqui, né, da cooperativa, um molho de jabuticaba. E foi aprovado? E foi aprovado. Então tá bom, olha aí. Novidades, mas daqui para frente pode ser encontrar nos supermercados, vai para uma lanchonete, vai para um restaurante e comprar uma polpa de fruta de jabuticaba. Aí você realmente vai ver como é bom a jabuticaba. Se nunca provou,
Carlos Regis, diretor-presidente da sorveteria Bali, menciona a importância da ligação entre produtor e a indústria como consumidora final do produto in natura, para manter a qualidade do produto, uma vez que o próprio veículo da empresa é que vai fazer o transporte, evitando a permanência das jabuticabas por muito tempo fora do armazenamento adequado. Eu agora estou na fábrica de sorvete, a sorveteria Bali, ao lado do Carlos Regis, né? E ele vai explicar para a gente como é que foi esse contato e trabalhar com a jabuticaba. Então, Carlos, o pessoal da Embrapa entrou em contato com você e você se interessou pela jabuticaba. Já tinha feito sorvete antes de jabuticaba? Olha, há muitos anos que a gente não fazia esse sorvete porque a gente não tem conseguido mais ter acesso à fruta. Em quantidades também, às vezes quando aparece é uma caixa, duas, mas isso não é o suficiente para a produção. Então a gente já tinha tido um contato anterior com a Embrapa, onde nos apresentaram os produtores de Umbucajá, que foi uma parceria muito proveitosa. A gente conseguiu, uma quantidade de fruta boa, com qualidade. E agora nos ofereceram essa possibilidade da jabuticaba e também aceitamos assim com muita alegria, porque nos proporcionou isso, o acesso à fruta diretamente do produtor, e onde a gente conseguiu pegar a fruta praticamente 1-2 horas depois que foi colhida. Já trouxemos em transporte próprio aqui para Maceió e vamos produzir agora, primeiro processar a fruta para depois podermos produzir o sorvete. Então, para vocês, o ideal é justamente quanto mais conseguir o fruto fresco, melhor, né? Ou seja, Sim. Saindo do pé, já entrando no caminhão e trazendo para cá. Exatamente, porque são frutos que têm, vamos assim, ciclos muito delicados. Assim que eles amadurecem, você tem que processá-los. Por quê? Porque os frutos que, vamos dizer assim, começam passado o estado de maturação já vão estar contaminando com sabor assim um pouco, que a gente chama de uma oxidação, que vai já dar aquele gostinho de um fruto não tão saboroso, não tão fresco. Então, a gente podendo pegar esse fruto assim, de maneira muito rápida, isso é a melhor situação possível. E para vocês, como é que foi esse contato, Vocês como transformador do fruto em sorvete, indo direto com o produtor, já evitando o chamado intermediário atravessador. Perfeito, isso é uma situação até que nos favorece em termos de não só de qualidade, como também de custo, porque a gente consegue, sem intermediários, ter um custo, vamos dizer assim, bem mais baixo. No caso específico da jabuticaba, vamos dizer assim, nós nem, digamos assim, negociamos, fizemos algum tipo de contraproposta. A gente pôde valorizar o produtor no preço que ele nos solicitou, a gente pagou esse preço e foi bom para ele, que não teve alguém talvez que fosse baixar um pouco esse preço, para poder revender, e a gente pôde passar a parte, digamos, do intermediário para o próprio produtor. Então, a ideia é, tendo sempre jabuticaba, agora vocês vão estar sempre indo lá buscar, ou seja, uma parceria, um contato foi firmado entre os produtores e você aqui da Bali. Perfeito, já cadastramos todas as pessoas, fizemos contatos direto com eles, já deixamos todos esses contatos alinhados, e para eles inclusive nos informarem quando eles vão ter nova disponibilidade. Parece que tem uma safrinha até o final do ano, Tá acabando essa grande e depois tem uma safrinha daqui a 3-4 meses aí. Entrar em contato para poder... Exatamente, eles nos procurando, a gente já vai até procurar agendar essa data, assim que a gente receber, vamos dizer assim, mais ou menos essa previsão de quando vai ser, para
tá lá lembrando eles, ó, não esqueçam da gente, né? E o ideal são quantos quilos? Você calcula quantos quilos para ter esse produto aqui durante esse período de uma safra para outra? Olha, eu estimaria que pelo menos de fruto eu teria que ter pelo menos uns 500 quilos. Não de fruto, já da matéria-prima depois de ser processada. Então, né, nessa oportunidade a gente está trazendo 685 quilos, né, que passou aqui pelo nosso controle. Mas aí tem a casca, tem a semente. A semente, né? A gente ainda está finalizando, vamos, né, fazer o processamento para saber qual vai ser o resultado, né, de aproveitamento dela, né? Uma coisa que realmente, como a gente não processa há muito tempo, a gente não tem ainda um parâmetro perfeito de que, olha, vai dar 500 quilos, 200 quilos, né? Eu estimo que desses 600 quilos, talvez fiquem pelo menos uns 300 quilos de polpa aqui, que é mais ou menos o que a gente tem nessas frutas que tem muita casca e semente, né? Um exemplo, a mangaba, né? Que talvez tenha um rendimento parecido ou não, mas tudo a ser descoberto ainda. Ainda está finalizando esse estudo. Isso. E agora ele vai mostrar todo o processo desde a chegada do produto do campo até o seu beneficiamento final. Vamos acompanhar. Aqui seria a entrada, vamos supor, de mercadoria, do fruto, né? Do fruto chegando da rua. Qualquer fruta que chega entra por aqui. Ó, por acaso hoje ainda nós temos aqui um pouco de mangaba. A mangaba, como ela amadurece, né, aos poucos, então a gente vai fazendo uma cata, né? Aqui provavelmente já catou hoje, já estão durinhas ainda. Ainda vai deixar para amanhã. Elas já devem estar todas maduras, né? Então a entrada é toda feita por aqui, quando não tem entrada fica fechado, né? Para não entrar mosca, essas coisas. Pode vir. Aí daqui ela vai para aquela sala para lavar. Quando a fruta entra, ela já entra direto por aqui, certo? Já abre pela janela. Pela janela, já tem uma passagem, né? As caixas quando vêm de lá já vão direto daqui para a mesa, certo? Para lavagem, né? E quando é processada a frio já vai para lá, quando é processada a quente já vai lá para aquele tacho para ser aquecida, né? Agora elas vão fazer o despolpe do restante. Aqui é a nossa parte de almoxarifado. Aqui é a nossa área de processamento de frutas, certo? Então nós, a gente tem a mesa de lavagem, certo? Temos a despolpadeira, né? E outros equipamentos ali, como, né, ralador de coco, uma máquina de extração de leite de coco, que a gente faz, né, o nosso sorvete a partir... Uma caixa dessa de jabuticaba, então deu para fazer quantos litros ou quilos de sorvete? Já que ela não tem essa polpa toda, né? Olha, eu estimo, normalmente por outras frutas, a gente usa 30 a 40% de polpa de fruta para fazer um sorvete. Então, num cajá, numa mangaba, numa graviola, é assim que a gente tem essa proporção. A jabuticaba é uma fruta assim de um sabor suave, então especificar exatamente quanto eu vou usar, ainda a gente vai ter que fazer esse teste, né? Porque faz muito tempo que eu não processava a jabuticaba. E a gente está com a intenção de fazer duas linhas. Uma linha que seja um sorvete base de água, certo? Com a fruta jabuticaba. E a gente vai fazer também uma calda, né? Uma geleiada, né? Uma geleia, não a geleia, mas no sorvete, na fabricação de sorvete a gente usa uma denominação italiana que se chama variegato. É uma calda de fruta que tem aquele ponto de ficar mais ou menos líquida e que a gente mistura aí num sorvete de leite, provavelmente alguma coisa bem suave, uma nata, um leite mesmo, e vai fazer a geleia para mesclar no meio. Como se fosse uma cobertura, né? Isso, como se fosse uma mescla, né, na verdade.
Vamos lá dar uma olhada aqui. Se bem que, na verdade, vamos começar pelo processo de lá. Angela, tudo bom? Boa Essa aqui é a tarde. Angela, nossa Tudo bom? funcionária de 27 anos, 27 anos? trabalhando com a já é. gente, né? Ela veio da loja e depois veio para a fábrica. Então é ela que está. Ela já sabe, não precisa nem mais. Ela chegou aqui, ela deixa comigo, né? Então ela Sim, ela processo. se encarrega dessa área de. Bem, Angela, explica pra gente como é o processo, a chegada da jabuticaba aqui. A chegada outra. da jabuticaba, a gente dá uma catada nela, aí joga ela aqui na mesa, dá uma sanitizada de 15 minutos. Depois a gente já dá outra lavada nela, tira bem, né, o excesso e chega ali na espolpadeira de espolpa. Esse é o processo. Então daqui ela vai pra cá. Ela vai para a despolpadeira aqui. A gente despolpa ela todinho, né? Ela faz a separação da casca, do caroço e a polpa já sai ali embaixo. E daí segue pra onde? Aí a gente segue para nossa câmara gelada. Ah, então ela Congelar. passa um tempo descansando, vai lá pra câmera. Não. Ela tem que ser. Esse processo tem que ser bem rápido, porque a jabuticaba ela oxida. Então, né, a gente testou 2 métodos. Hoje, aqui nós vamos demonstrar para vocês até o método com calor, né? A gente pesquisou literatura, então há 2 maneiras que as pessoas geralmente fazem. Ou elas despolpam a jabuticaba crua, certo? Sanitiza, despolpa ela crua e separa, vamos dizer assim, processa a casca separadamente. Aí a gente separa as sementes e processa a casca, dá uma segunda fervura nela, certo? Para tirar o amargor da casca e aí processa ela, quer dizer, vai ser cozida novamente e batida, né, num liquidificador, coada, porque aí a casca vai dar o elemento de cor, né, pro produto jabuticaba, né? Porque a polpa dela lembra um pouco uma pinha, ela é bem clarinha e tem esse defeito, oxida rápido. Então é como uma maçã que você corta, né? Ela rapidamente começa a dar aquela escurecida, hein? Não afeta o sabor, mas, né, em termos de coloração não é agradável aquela cor, né? Vamos dizer assim, da fruta tá escurecendo. Nesse método dela crua. No método dela cozida já não acontece isso. Por quê? Porque a coloração já vai, no cozimento, a coloração tinge a própria polpa. Então aí quando a gente despolpa, a gente já obtém uma polpa com a coloração da jabuticaba. E aí nós vamos testar qual método vai dar um sabor melhor nessa fruta, né? O senhor pegou 2 variedades, a cabeluda e a lisa. Isso. Qual é que ficou melhor? As 2 são iguais? Olha, em termos de cor, a lisa fica melhor, porque a casca dela é bem mais escura, né? Quase um roxo, né? Uma tonalidade bem escura mesmo. E deu uma coloração mais intensa. Agora, em termos de sabor, elas são muito semelhantes, né? Eu vi que elas, né, não tem tanta diferença de cor, né, de sabor. Aqui, Boa tarde. aqui é a nossa área de manipulação de frutas para fazer caldas, né? Esse é um equipamento que é um banho-maria gigante. Então, né, a fruta vai ser colocada aqui, né, e vai ser aquecida, né, permanecendo aqui até uns entre 20 minutos entre 25 a 35 minutos na temperatura de 70 graus, quer dizer, isso não tira ainda o sabor da fruta no aquecimento, faz uma pasteurização, né, por tempo, então a fruta fica também sanitizada, aí a gente só cobre ela com a água. Qual é a nossa intenção aqui? A nossa intenção é tirar o amargor da casca, certo?
Então, se não der esse cozimento, esse sentada nela, ela cozimento fica vai tirar esse amargor, o amargor vai passar, né, para a água, e nós vamos escoar essa água e descartá-la, certo? Esse equipamento pode processar até 150 quilos de uma vez. Pode lá. Mas já tinha feito antes sorvete de jabuticaba ou não? Já, mas eu acho que a última jabuticaba que a gente conseguiu aqui já devem fazer mais de 10 anos. É uma fruta mais... E na época que ele lançou, teve uma procura boa? Teve, saiu bem, né? Tanto que às vezes alguns clientes mais antigos ainda me perguntam também por que eu não fiz mais, né? Mas infelizmente é porque a gente, né, não teve acesso. Cada vez está mais difícil a gente conseguir acesso a essas frutas regionais, porque os sítios que tinham frutas, por exemplo, a mangaba, que dava muito naquela área de litoral ali da região das lagoas, tudo, a especulação imobiliária está avançando, né? Aqueles sítios estão virando casas de luxo, condomínios, aí, né? Graças a Deus eu estou tendo essa oportunidade junto com a Embrapa para a gente chegar nesses fornecedores, nesses sitiantes que era isso que eu ia te perguntar, Sérgio, né? Com essa ligação da Embrapa mostrando esses produtores, vai facilitar esse seu contato e a compra direta a eles? Sim, porque, por exemplo, a gente já fez uma parceria com a Embrapa, foi o ano passado, na safra de Umbucajá, tá? Foi sensacional. A gente tem clientes que sempre, né, nos procuram e procuravam por essa fruta. Só exemplificar, né? O Djavan, que é um alagoano, né, famoso aqui, quando está de férias aqui, frequenta a nossa loja, e ele sempre, o sabor preferido dele era um Umbucajá, certo? Né? E a gente muitas vezes nem tinha, quando ele ia na loja, ele tomava cajá, alguma outra fruta, mas ele sempre perguntava pelo Umbucajá. Gostava de um Umbucajá. Gostava de um Umbucajá. Então, esse ano a gente conseguimos, na safra de Umbucajá, graças ao contato do pessoal lá da Embrapa, a gente trouxe quase 1,2 toneladas quilos para cá, que resultaram em 850 quilos de polpa. Então, isso vai nos permitir ter essa fruta até a próxima safra, que deve ser em julho, agosto, por aí. E o local até que não é distante, né? Porque fica o quê? Mais ou menos 100 quilômetros daqui. A gente tem, né, caminhão próprio, e a gente até prefere fazer retirar esse produto lá. Por quê? Porque normalmente a gente recebia esse tipo de fruta de intermediários, né? Lojista do Ceasa, existem, né? Eu tinha algumas pessoas que também têm contatos com esses sitiantes e traziam para mim. Então era uma coisa, ele pegava num sítio ou, né, trazia para Maceió, às vezes ficava 1, 2 dias armazenado em algum local aqui que não é adequado, muito calor, às vezes, né, não sei que tipo de inseto ia pousar lá neles, tudo já torna nosso trabalho de higienização mais difícil, né? Menos, vamos dizer assim, chance de aparecer algum tipo de patógeno, né? Agora não, a gente, todas essas retiradas que a gente fez, né, com os contatos que a Embrapa nos ofereceu, a gente foi lá, entende, no sítio, quer dizer, a gente já combina um dia antes, eles escolhem de manhã e a gente chega lá praticamente, né, depois do almoço, já embarca isso no nosso caminhão. Nosso caminhão é refrigerado, então a fruta já vem, né, se refrigerando, e aqui a gente já no dia seguinte já processa ela, entende? Né, coloca na mesa lá de seleção, a gente tira aqueles que eventualmente vêm podre ou apodreceram no caminho, né, faz essa higienização,
né, para a primeira lavagem na seleção, depois faz uma segunda lavagem mais intensa, onde a gente, né, sanitiza com hipoclorito, tudo mais, e já processa. Então a calda, a fruta já é processada a mais e saudável possível. e mais rápido, né? Porque todas as nossas frutas regionais, a maioria delas tem um prazo de maturação muito rápido. Então, né, você recebe um bucajá, 1, 2, 3 dias, tudo já amadureceu. A mesma coisa com a jabuticaba. Esse finalzinho aqui foi o que a gente foi catando, então a gente deixou as mais verdinhas aqui para elas amadurecerem no final de semana e agora a gente vai processar esse resto. Vamos lá. Liga aí, Júlio. Pelo menos. É isso, Júlio. Primeiro vamos despolpá-las, né, para reunir toda a quantidade para depois colocar aqui, né? Para ter uma economia de escala, esse equipamento faz até 150 quilos, mas a gente precisa pelo menos metade dele. Então, quando a gente for fazer doce aqui, a gente vai fazer provavelmente 70, 80 quilos. Ele girando. Então ela vai aquecer e a gente de vez em quando dá só uma turbinada nela até quando ela atingir a temperatura que a gente quer aqui. Colocou a quantos graus? Você pôs 70? 75 graus, aí ela vai ficar 20 minutos a 25 minutos nessa temperatura e depois a gente escorre essa água, porque o equipamento tem um dreno embaixo, onde a gente vai escorrer a água e depois remove a fruta para ser processada lá na despolpadeira. Essa é uma jabuticaba que passou por aquele processo lá, foi cozida, então, né, se a gente ou seja, a polpa dela não está mais branquinha, deve estar... Olha, vamos até fazer uma experiência aqui. Então, tá vendo que ela já dá uma escurecida. Uma escurecida, porque ela natural, ela é bem branquinha. Ela absorveu a cauda de lá. Essa é a espécie cabeluda, né? Essa é a grande. Né? Você já vê ele saindo lá embaixo. E ela automaticamente ela já separa a casca da semente? Ela vai soltar o resíduo aqui, você pode até registrar como que é. Ela separa a casca. Ali é a parte líquida da fruta, certo? Você vê que já sai com uma coloração de jabuticaba, a outra sai branquinha, caso eu não tivesse fervido. Aí já separou a casca do caroço, você vê que ele tira bastante, né? Aquela polpinha que fica em volta, né? E daqui vamos mostrar para ele como a gente já ensaca, certo? O saquinho, a gente já... É aqui mesmo? É aqui mesmo. Aí a gente, né, tá fazendo uma experiência em congelar ela vamos dizer assim, em sacos o menor possível. Qual a intenção disso? Para que haja um congelamento rápido. Né? Algumas frutas, como o próprio umbucajá,
tudo a gente consegue congelar em pacotes maiores, de 20 quilos, 10 quilos. A jabuticaba não, nós estamos fazendo uma experiência de, né, embalá-la com, vamos dizer assim, com o menor volume possível, porque daí ela congela mais rápido e na hora de descongelar também a gente consegue trabalhar com ela de uma forma, vamos dizer assim, fracionada já, né? Não preciso... Quantos ml nesses sacos ainda então? São 1 quilo, ela vai pesar ali, você pode ver, 1 quilo cada um. O pessoal passa um frio aqui. Aí a gente inicialmente vai armazenando aqui e depois leva para a câmera. Aí fica a quantos graus? Lá na câmera vai ficar a menos 25 graus. É a temperatura da nossa câmera. Então, né, permite que a gente armazene até 1 ano cada fruta. Essa fervura como uma forma também de você trazer elementos da casca para, né, para a sua polpa de fruta, porque a casca é rica em tanino, é rica em várias vitaminas que, caso a gente não utilizasse a casca, a gente perderia. Então, nessa experiência que depois a gente pode trazer vocês para registrar, a gente quer fazer as duas. Manipular ela, vamos dizer assim, despolpada a frio e manipulá-la despolpada quente. Fora isso, a gente também está fazendo um processo para ver se a gente consegue utilizar a casca, né? Essa casca agora que a gente obteve aqui, as meninas vão catá-la, quer dizer, vão tirar todas as sementes e a gente vai dar mais uma cozida na casca, agora com um pouco de açúcar e ácido cítrico, certo? Vai, né, processar num desses liquidificadores, coar, né? E aí sim usar isso, vamos dizer assim, fazer um blend entre a polpa pura e um pouco de casca para acrescentar cor nela e trazer também esses elementos de vitamínicos que tem na casca. E se vocês quiserem assim ousar um pouco, vocês podem até fazer uma experiência aqui, ó. Vamos, o dono aqui faz. Se você pega essa casca aqui, ó, ela estaria cheia de polpinha, certo? Aqui já foi extraída. Agora, se você pega uma casca crua e come, você não consegue, ela é muito amarga. Agora, se você pegar ela assim agora, ela é só azedinha e guarda ainda sabores. Essa casca tem que ser fervida mais uma vez, para tirar, ó, esse amargozinho que ainda tem nela. Na segunda fervura isso sai. Tem o gosto mesmo da jabuticaba. Mas você vê que tem o gosto. Nessa segunda fervura junto com o ácido cítrico, a gente vai tirar esse amargor e vai vir só esse blend cítrico dela, né? Você sente no final e vai acrescentar essa cor, né? É porque é até estranho, quando a gente pensa no sorvete, pensa na cor da fruta. Né? Então, só que a gente pensa na cor da casca e não na polpa. Exatamente. Na nossa experiência, quem não está, vamos dizer assim, a lisa, vamos dizer assim, remete mais a essa cor que a gente tem no imaginário da jabuticaba, né? Mas em termos de sabor não há muita diferença não, tá? As duas tiveram, né,
bem parecidas, sendo que essa aqui tem muito mais umidade, muito mais líquido, né? Ela é diferente, né? Que a gente andou pesquisando, né? Parece que o nome mais comum para ela fora de Alagoas é jabuticaba olho de boi. É assim que Porque ela é maior, né? É, assim, ela é chamada lá no sul-sudeste, né? De olho de boi. Enquanto a outra é chamada de sabará. Sabará, que talvez, não sei se tem alguma origem mineira, né? Daquela região de Sabará ou não, né? Bem, Carlos, essa é a Da chamada lisa. jabuticaba lisa. Lisa, né? Tá moída com a casca e tudo aí ou não? Não, aqui é só polpa. Só a polpa Ela cozida. É uma polpa cozida da sabará, da lisa. E aqui nós temos uma polpa dela da mesma, só que a frio, certo? Diretamente, crua, digamos Ou assim. seja, a cor não passou da casca para... Não. Aí ela oxida um pouquinho, aí fica com essa corzinha um pouquinho mais escura. Aqui você tem um pouquinho, um leve azedo superior a esse. Aqui ela é mais aquela fruta que você chupa do pé, digamos assim, né? E essa não, essa aí, né? Para vocês verem a diferença que deu da coloração da outra, né? Porque no sorvete vai chamar muito mais atenção. Talvez para o sorvete, em termos de coloração, fosse melhor eu trabalhar com a lisa. A gente pretende até fazer o sorvete das duas, então vamos fazer de uma, depois fazer da outra e para as próximas safras a gente tem uma, né, ideia qual que a gente deve buscar mais, né? Em termos de cor, a lisa é muito bonita. Pronto, a lisa cozida, essa. Cozida, essa. E a lisa... Lisa crua, vamos chamar assim, né? É a fruta higienizada e depois despolpada ali, como vocês viram. E essa não, ela foi cozida naquele equipamento que vocês mostraram lá. E aí ela passou muito da cor da casca. Quantos funcionários hoje aqui na fábrica? Hoje na fábrica nós temos 22 funcionários. Porque a gente foca, embora a gente tenha necessidade de mão de obra, mas a gente teve sempre essa visão de ter equipamentos modernos, né? E valorizar a mão de obra, né? Você viu, tem vários funcionários antigos, então eles têm conhecimento, né? Tem todo já a habilidade, já estão acostumados com normas técnicas, os EPIs e tudo mais, então a gente investe, não que não invista, a gente investe nos nossos colaboradores, mas a gente gosta de ter equipamentos assim modernos que facilitem a vida, né? No caso ali você vê aquele equipamento. Antes de a gente ter aquele equipamento, a gente tinha uns panelões de 20 litros cada um, onde a gente tinha que fazer isso fervendo, mexendo manualmente. É difícil de você controlar a temperatura, tudo. Ali não, ali é digital. Eu digo que temperatura eu quero, ela vai parar ali, entende? Não precisa ninguém ficar vigiando, tudo é automático e menos chance da contaminação. Ou até queimar o caldo, né? Ou até queimar a pessoa mesmo, E caldo, sim, realmente, porque essas frutas, elas, quando você passa dessa temperatura de 75, 80 graus, aí elas já começam a perder vitamina, começam a perder até o sabor, entende? Então, quanto mais controlado, quanto mais moderno é seu equipamento, mais controle você tem sobre isso. E daqui você tem uma visão geral da produção, onde você pode, né, a gente pode mostrar as coisas sem precisar colocar um avental, evita a contaminação, né? Você vê as coisas sendo feitas, né? Pra vocês terem ideia aqui, né, aqui são 2 sistemas de pasteurização, né? Um que faz até 300 litros por hora. Então, quando é uma calda maior, de um sabor que gira mais, a gente vai para aquele equipamento. E tem esse equipamento que é de 150 litros por hora. Então, quando é uma produção menor, a gente, né, faz aqui. Nosso sorvete é todo feito
que se chama de uma maturação overnight. Então eu faço, né, agora ele está fazendo as caldas que vão ser produzidas amanhã. Então ele vai produzi-las, pasteurizá-las e colocar naqueles tanques, nesses 2 tanques aqui ou naqueles 2 lá. Aí descansa de um dia para o outro. De um dia para o outro, exatamente. Aí de manhã eles produzem, por isso que eles não estão produzindo agora. A produção normalmente é de manhã, eles acabam com toda a calda que está aqui, né? E depois vão produzir de tarde, né? Aqui a gente faz picolé e esse equipamento aqui é um equipamento que faz todo tipo de chocolate, desde um chocolate em barra, um chocolate em calda, um chocolate esquimo, que é aquele chocolate que quando toca no sorvete endurece, né? Então tudo a gente produz tudo aqui, né? São vários equipamentos de produção lá, uns são para produção descontínua, outros são para produção contínua, uma máquina ali que só bate açaí praticamente. Das frutas que você produz aqui, né, dos sabores, qual é que tem mais saída? Olha, são praticamente 2 que competem entre si, o cajá e a graviola, das frutas regionais que a gente tem, né? Outras frutas saem bem, como maracujá, limão, mas não podemos chamá-la assim, né? São frutas mais universais, né? Agora, localmente, o cajá e a graviola. Nessa primeira compra foram adquiridas 60 caixas de jabuticaba, mas para manter o estoque para o período da próxima safra, o ideal é ter cerca de 1.200 quilos da polpa de fruta. E os produtores da Serra das Pias, Serra Bonita e Monte Alegre não produzem só jabuticaba, mas também caju, acerola, jaca, umbu-cajá e cajá. Dessa forma, os técnicos da Embrapa identificam as vocações gastronômicas regionais, valorizam a sustentabilidade e as tradições dos alimentos, gerando escoamento da safra e maior valor agregado e melhorando a renda do agricultor familiar. E chegamos ao final de mais um Hora H do Agro Alagoas. Produção, apresentação e edição de Marcos Vasconcelos. Hora H do Agro Alagoas, oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.